meus amados irmãos, estamos de volta no programa Toca o Clarim, edição 932, ano 17, e o tema de hoje, pregando a salvação, pregando o arrependimento, pregando a salvação. Não existe salvação sem arrependimento, não existe arrependimento e salvação sem pregação. Ou ouvimos, ou nos arrependemos e entramos no propósito divino para receber a salvação, mediante o que nós já ouvimos antes, o que nós lemos, que alguém já pregou, já escreveu, ou então ouvimos agora e vamos receber agora. Mas não existe arrependimento e salvação sem a proclamação do Evangelho do Salvador. Então, nosso tema é este, pregando o arrependimento e a salvação. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 34. Nós temos a necessidade de aprender a palavra de Deus. É uma necessidade de cada servo do Senhor, cada crente em Jesus, cada cristão precisa receber a palavra de Deus, precisa entender a palavra de Deus, precisa estar em comunhão com Deus para entender a sua santa palavra. Então, este é o nosso texto, Atos dos Apóstolos 17, 22 a 34. O versículo 22 nos diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E um só homem fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos. Obrigado pelos nossos ajudadores, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pelos que fazem este trabalho conosco através de suas contribuições. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós, nesta leitura, ficamos informados a respeito do que Paulo
fazia em suas viagens. O que Paulo se determinou a fazer na capital da cultura, em Atenas, o que Paulo se propunha a fazer onde ele chegava. Ele tinha a palavra da salvação, ele tinha a mensagem da salvação, ele tinha a mensagem da reconciliação com Deus. E esta mensagem, meus amados, é uma mensagem que nós somos levados pelo Senhor a transmitir. O Senhor nos determinou a transmitir esta mensagem. Paulo estava no meio do Areópago, um centro de convenções, uma espécie de Suprema Corte também, porque hoje nós temos esses conglomerados, um centro de convenção tem vários ambientes, vários espaços, pois isto é tão atual quanto na Grécia Antiga. O Areópago fazia parte da Agora, fazia parte de um conglomerado de edificações, onde tudo se resolvia. Ali tinha o templo, ou alguns templos, porque eles eram politeístas, tinha alguns templos, tinha a Corte de Justiça, tinha a Assembleia dos Homens, tinha muitas coisas em anexo nestas cidades desenvolvidas, cosmopolitas do passado. E Paulo estava no meio do Areópago. Era um espaço cultural onde ele pôde observar, ele pôde ver que ali estavam muito das culturas, muito das crenças, das crendices, das coisas valorizadas por aquela nação. E ele, quando teve a oportunidade de falar, ele falou. Estava no meio do Areópago, portanto, envolvido com toda a cultura, toda aquela sistemática dos gregos, e ele falou numa linguagem absolutamente à altura, e ele disse: homens atenienses, Atenas era a cidade dos homens, era, na verdade, os homens quem impunham ali todas as regras. Os gregos, eles foram os autores do pensamento democrático, uma série de coisas, mas mulher, usando a expressão de nordestino aqui, o meu nordestês, mulher pitava a boca por lá. Então, ele se dirige aos homens atenienses. Em tudo vos vejo muito religiosos. A tradução possível e agradável para hoje. Em tudo vos vejo muito religiosos. Porque muitos supersticiosos, ou tanto supersticiosos, para hoje soa mal. Na época era um elogio chamar um grego de supersticioso. A linguagem muda com o passar dos séculos e milênios. No versículo 23, ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários. Eu falei que era um conglomerado, existiam muitas edificações, e havia muitos templos e, no mesmo templo, muitos santuários. Esta mania pagã do nosso país, ter o altar central e muitos altares secundários, o altar-mor, na linguagem da religião, tem o altar-mor e os altares secundários, além dos nichos em canto de parede, lá uma pedra com uma estátua em cima. Isso isso é bem pagão, isso é bem agradável para o paganismo. Na Grécia, isso era absolutamente natural. E Paulo diz: eu vendo os vossos santuários, me chamou a atenção um altar que não tinha a imagem, um altar que não tinha a suposta divindade, só tinha uma inscrição ao Deus desconhecido. Por que eles não colocaram a imagem? Porque até mesmo na poesia eles acreditavam, existiam poetas que se expressavam em relação a um Deus não manifestado, não conhecido, não cultuado, porque não era visível, e alguém teve
criatividade, ou sentiu a necessidade, ou quis, de alguma forma, se sobressair e fez o altar sem estátua, o altar sem imagem, o altar sem representação, apenas uma expressão que o apóstolo Paulo achou maravilhosa. Agnoton Theos, Paulo achou maravilhoso, ele achou aí uma linguagem bem polida, ele deitou e rolou em cima desta expressão, o agnoston Theos. E ele fez, meus queridos irmãos, uma pregação a partir deste tema. Ele disse: olha, este Deus que vocês reverenciam, não sabendo quem é o meu Senhor, é o que me enviou, é este que me manda anunciar. É o Deus que fez o mundo, ele fez todas as coisas, e ele, por incrível que pareça, não ficaria confinado aqui nos vossos santuários. Ele, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não mora, ele não fica confinado, ele não se torna habitante cativo de um santuário manipulado, feito pelos homens. Este Deus que vocês não conhecem, de alguma forma prestigiam, é o Deus que eu realmente anuncio. No versículo 25 ele diz: ele não é servido por mãos humanas, ele não tem necessidade de nós, no sentido, ele não quer nesse sentido, ele não precisa que eu sirva para ele se sentir bem, para ele se sentir melhor, para ele se sentir mais poderoso, para ele resistir, para ele continuar, para ele subsistir. Ele não precisa, ele não é servido por mãos humanas, ele não é sustentado por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é o provedor de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida, a respiração é com ele, tudo é com ele, e também a manutenção da própria vida. Ele dá a vida, o fôlego de vida, e a manutenção, o que é necessário para a manutenção da vida. E de um só ser, de um só homem, ele fez a geração, ele criou a semente e mandou a semente germinar. Ele criou a semente como a sua imagem, como a sua semelhança, e autorizou que a semente se multiplicasse. Então, de um só, ele fez toda a geração dos homens para povoar toda a face da terra, mas ele também determinou os tempos, ele ordenou as coisas, ordenou o tempo, ordenou as limitações, ordenou até o espaço, o limite para o homem morar. Por isso é que nós temos, segundo os estudiosos aí, nós temos mais de quase 90% da água do planeta é água do mar, e quase 70% de toda a superfície da Terra coberta por água. Portanto, é uma forma bem prática de expor o poder de Deus pelo apóstolo Paulo no versículo 26. Ele colocou o homem para habitar em toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O homem tinha esta limitação, ele esbarrava ali nos oceanos. E isto o Senhor fez com o propósito de que o homem o conhecesse, o homem dependesse dele. O versículo 27 diz: para que os homens buscassem a Deus, para que os homens buscassem, porventura, procurasse se inteirar, buscar a Deus. Podia até ser que encontrasse tateando o mundo, embora não esteja longe de nós. Aí, Paulo, a sabedoria humana, ela não pode ser desprezível a nós. O conhecimento cultural, eu não posso desprezar o conhecimento cultural. Eu não tenho conhecimento cultural, mas eu não posso ser desprezível. O conhecimento cultural não pode se tornar uma coisa sem valor para mim. Eu não posso desprezar, eu não posso ver com desprezo. E o apóstolo Paulo, eu disse que ele deitou e rolou na expressão. Lá, o altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele conhecia a cultura deles. Ele era um cidadão romano,
mas ele tinha cultura grega, é por isso é que nós conhecemos até historicamente como a cultura greco-romana. A cultura greco-romana envolvia a filosofia grega, o direito romano, o poder romano, era havia uma sincronia, havia uma correlação entre essas virtudes, podemos assim dizer, a lei, o conhecimento, os valores, porque o homem foi criado à imagem de Deus, as nações, elas estão também sob a regência do nosso Deus, muito embora os homens sejam livres para desobedecê-lo. E Paulo, que conhecia a cultura, diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele começa a citar os versos de um poeta grego, bastante celebrado. E ele diz, porque nele vivemos, nele nos movemos, existimos. E alguns poetas de vocês disseram isto, nós também somos a sua geração. E sendo, pois, geração de Deus, não havemos de imaginar que a divindade seja semelhante a ele. Foi falar das imagens que ele tinha visto. Não podemos imaginar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida, aquele que tem o poder, aquele que dá a respiração, a vida e a manutenção da vida. Ele não pode ser, de alguma maneira, reduzido a uma estátua de ouro. Versículo 29. Ele não é semelhante ao ouro, semelhante à prata, à pedra esculpida. Eles trabalhavam muito bem a pedra, eles trabalhavam muito bem os artífices romanos, os artífices gregos. Eles tinham muita habilidade, capacidade e organização. Existiam sindicatos, não com este nome, esse nome eu não conheço a origem do nome sindicato, mas pelo o desenvolver do instrumento, a instrumentalidade de sindicato, é uma coisa criada certamente por perverso. Mas eles tinham organizações que protegiam os profissionais. Paulo mesmo já tinha tido problemas com aqueles que acharam que a Diana dos Efésios, ela poderia cair em descrédito se Paulo continuasse lá pregando o Evangelho. Então, meus amados, ele está falando sobre a grandeza de Deus em relação a, digamos, a polidez daquela cultura, o Areópago, os seus santuários, as suas belas estátuas, e Paulo fixa a sua atenção no altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ainda neste versículo 29, ele diz, não podemos imaginar que Deus esteja reduzido a uma imagem de ouro. Quem tem inteligência não vai imaginar que Deus esteja reduzido a uma estátua de prata. Quem tem inteligência não vai admitir que Deus esteja confinado a uma estátua de pedra, por mais que ela seja louvável em termos de arte, mas ela não tem vida. Isto é uma coisa criada pela imaginação dos homens. Mas Deus não tendo. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não leva em conta este tempo de ignorância. É Paulo dizendo para os homens mais sábios da sua época. E os homens mais sábios da minha época são ignorantes também. São ignorantes também. Ignorantes, ignoram o Senhor, ignoram a palavra de Deus. Uma vez eu falei com um e eu tive uma relação de trabalho com aquele homem e ele falava do nome de Deus, falava do nome de Jesus, mas misturava com palavrões, com expressões indignas. E um dia eu disse a ele, eu queria falar com o senhor. E ele, como era uma relação de trabalho, e ele podia me adiantar algum dinheiro, ele pensou que eu ia meter um vale, como se diz na expressão. E eu fiz um pedido a ele. Eu queria pedir ao senhor para não falar mais em Jesus na sua reunião. Eu me lembro como se fosse agora, e já fazem 30 anos aproximadamente. Eu queria pedir ao senhor
para não falar no nome de Jesus na sua reunião. Ele assustou-se. Mas por que, seu freire? Eu digo, porque o senhor mistura o nome de Jesus com imoralidade, o senhor mistura o nome de Jesus com palavrões, o senhor mistura o nome de Jesus com expressões que maculam o nome de Jesus. Então, meu pedido ao Senhor é que não use o nome de Jesus. E ele tentou justificar-se, ele disse, mas eu sou servo de Deus. Se você é servo de Deus, não serve para falar no nome dele em reunião. Meus amados irmãos, eu não sei se está perto ou longe de morrer, mas eu quero morrer assim, falando a palavra de Deus, falando a verdade de Deus. Perdo muito, eu já perdi muito, eu perdo até na própria igreja. Quantos da igreja deixaram de nos ajudar, porque acham que é duro demais, não, isto é a pura realidade, está na palavra, é provável, está aqui, é mostrável, é apresentável. Eu poderia usar 1000 termos para dizer, eu não falo nada de mim. E eu disse, eu queria pedir ao Senhor, não fale, eu quero pedir para o Senhor como meu líder, não fale em Jesus nas reuniões que o Senhor faz, porque a sua reunião não é digna do nome de Jesus. O cara depois achou que deveria se tocar, e se arrependeu, e se converteu e voltou para a igreja que ele era desviado, que eu soube depois. Então, meus amados irmãos, aqui o apóstolo de Jesus Cristo, ele está falando, não podemos reduzir Deus a isto. Deus não pode ser reduzido a uma imagem. Mas ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele manda que todo homem se arrependa. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, mas ele quer, ele manda, ele espera que todos se arrependam, porque está determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Quem vai julgar é um homem que ele destinou, e acerca disto ele deu toda certeza quando ressuscitou este homem dentre os mortos. Uma referência clara a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando os gregos ouviram falar da ressurreição, eles disseram, a gente vai escutar depois, noutra ocasião, agora não, já chega, já ouvimos demais. Mas o Senhor Deus salvou Dionísio, um homem importante para ser mencionado pelo nome, Areopagita. Ele era um homem importante daquele sistema, daquele complexo. Também salvou uma mulher, certamente importante, no lugar que mulheres não tinham muita vez. Ela é mencionada pelo nome, Damares, e outras pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a nossa missão é anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa missão é esta. Nós devemos, sim, anunciar, pregando arrependimento e a salvação, porque a salvação só há em Jesus. Em Jesus Cristo temos a eterna salvação. É em Cristo que nós esperamos nesta vida e na outra. É o Senhor que administra esta vida e a outra. Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Que sejamos conscientes e tenhamos uma história bem contada na presença de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado pela tua igreja. Guarda cada servo teu. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta com o programa ao vivo, com os homens da nossa congregação na quarta etapa do Conjunto Ceará. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.